reaproveitamento de guarda-chuvas numa pesquisa de 3 anos acabou resultando nesse desfile manifesto chamado A Morte do Guarda-Chuva, que aconteceu na Brasil Eco Fashion Week. Jackson Araújo, diretor da Trama Afetiva, conta aqui como aconteceu esse trabalho a muitas mãos. Estamos aqui com o Jackson Araújo, comunicólogo, ativista da racionalização criativa para a sustentabilidade, criador do termo economia afetiva, diretor criativo do Festival Trama Afetiva e, recentemente, curador de um desfile incrível que foi A Morte do Guarda-Chuva, na Brasil Eco Fashion Week, que recentemente aconteceu, né, Jackson? Jackson, como é que foi essa morte do guarda-chuva? Como é que foi a experiência de fazer esse desfile? Oi, Heloísa, é um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece de tanto tempo, né? De outras Verdade. filas, digamos assim, de outras primeiras filas. É um prazer muito importante para mim perceber que esse projeto que a gente tem realizado chama a atenção de uma pessoa que tem uma carreira tão sólida e ética, né? Numa imprensa de moda. Muito obrigado pelo convite. Então, a ideia da morte do guarda-chuva era exatamente para a gente discutir esse lugar da ressignificação, né? Já que a morte dentro de um sistema que pensa a economia circular, ela não existe, Não né? existe, E é. como a gente tem estudado também muito sobre filosofias indígenas e filosofias dos povos afrodiaspóricos, essa construção do tempo ela é circular e o que aconteceu ontem pode acontecer amanhã, já está acontecendo agora, enfim. E essa presença, né, da morte, essa discussão da morte ela é muito inspirada numa frase do Ailton Krenak, que eu assisti logo no começo da pandemia, uma live dele, ele falava assim, você não é dono da vida, você faz parte dela. Uhum. Né? E eu fiquei pensando sobre isso, assim. Então, quando a gente fosse fazer um trabalho que recuperasse os 3 anos, que foram 3 anos de estudo em cima dos guarda-chuvas, né? A gente se associou Uhum. com a Revoada, que é essa plataforma de design regenerativo que é lá do Rio Grande do Sul, e a gente se juntou em 2020. Trabalhou junto em 2020, 2021 e 2022, e aí surgiu o convite do Brasil com a Fashion Week. Eu falei assim, gente, vamos falar da morte, né? Porque o guarda-chuva, quando ele é descartado, supostamente ele desapareceu da sua vida, ele está morto. E o que a gente Uhum. está fazendo é dar uma vida nova àquilo. Então era uma pegadinha, uma ironia, assim, e para chamar a atenção mesmo dessa possibilidade. Eu vi no seu Instagram, né, que vocês envolveram assim várias pessoas, né, para fazer esse desfile. Inclusive a Thaís Losso, né, a querida Thaís Losso, super Isso, talentosa, né? Quem é que ficou envolvido? Teve também a parte de grafite, né? isso, Dos exatamente. chapéus, né? Você pode falar um pouquinho disso? Posso, Luiz, o trabalho da trama, da trama afetiva, ele é fundamentado verdadeiramente na colaboratividade. A gente tem muita sorte de atrair, se juntar com pessoas que gostam de trabalhar na linha horizontal, né? Então, assim, se tem ganho, ganho compartilhado, se não tem ganho, todo mundo também sabe que ninguém está ganhando. E a gente tem muita sorte, digamos assim, de estar perto de pessoas que resolvem muito rápido as coisas sem colocar o ego na frente, né? Então, isso é um ponto muito positivo, porque a gente coloca, gente, surgiu tal pergunta, respondo como? Aí todo mundo é tão afinado que todo mundo dá a mesma resposta, sabe? Então a gente continua fazendo a trama afetiva pautada nessa ideia de uma horizontalidade para tomar decisões e tudo mais. E o projeto, em 3 anos, ele aconteceu por muitas mãos, né? Porque, assim, a começar por quem cata os guarda-chuvas, né? Que é a matéria-prima da gente. Então, esse guarda-chuva ele é recuperado do aterro sanitário de Porto Alegre por uma cooperativa de triagem de lixo seco do Campo da Tuca, que chama Cupertuca, que foi incentivada pela Revoada da Itiana Pazzetti e da Adriana Tubino em 2013 a começar a recuperar guarda-chuva, porque antes o guarda-chuva passava direto e ia mesmo pro lixão. Ele passava pela triagem do lixo seco, mas não tinha ninguém que comprasse, né? Porque o sistema ele é bem simples, apesar de complexo. É assim, o que os catadores e as catadoras lucram é com qualquer matéria-prima que chega e que tem comprador.
né? entendi. Se a matéria-prima que chega não tem comprador, nunca teve comprador, como era o caso do guarda-chuva até aquele momento, ela vai direto para o aterro sanitário. Ela vem do lixão, né, e volta para o aterro sanitário porque não tem quem compre. Muitos guarda-chuvas encalhados? Tem muito guarda-chuva? Muitos, muito, muito. No mundo inteiro, meu amor, no mundo inteiro não para. Quando você começa a mexer nos nylons, a gente compra uma leva, né, que vem, a gente chama de lote, que a gente compra, vem tipo uns cocuns, assim, né, uns pacotões enrolados. Quando você começa a tirar, é uma loucura, porque é uma infinidade de estamparia, uma infinidade de cor, uma infinidade de textura, porque tem uns que parecem tafetá, tem uns que parecem nylon mesmo, tem uns que parecem seda, tem uns que parecem cetim. Então, a gramatura diferente, enfim, é um deslumbre. Então começa lá nesse processo desse grupo de catadores e catadoras, que são mais ou menos de 20 a 30 mulheres que trabalham nesse processo, que recolhe o guarda-chuva, tira o nylon, higieniza e vende o ferrinho para outra pessoa que quer comprar, tá? Então o processo começa aí. Depois a gente, falando especificamente desse trabalho dos 3 anos, a gente, quando teve a pandemia, a trama afetiva ela sempre realiza processos de ressignificação de alguma matéria-prima parada de estoque ou matéria-prima descartada do modo incorreto, com um coletivo de pessoas. A gente não podia fazer esse encontro com o coletivo porque estava em pandemia, né? Mas em 2020 eu falei assim, gente, não pode deixar de fazer algo porque a gente não vai ficar, sabe lá quando a pandemia vai acabar, essa ideia de afastamento social, vamos fazer uma coisa internamente, né? Aí foi que aí eu trouxe a ideia, falei assim, vamos então falei com a Revan assim, vamos trazer os guarda-chuvas para a gente fazer um trabalho dentro de casa, né? A gente não vai chamar pessoas de fora para trabalhar, mas vamos fazer aqui um coletivo de tutoria. Aí Tiana Pazete veio da Revoada, o Jorge Feitosa, que é estilista de Sila na Casa de Criadores, que é um gênio para mim, dessa geração Casa de Criadores, é a pessoa mais importante porque tem um trabalho de alfaiataria que é único e trabalha também sob a lógica do aproveitamento de tecido. Ele é do interior ele é do Agreste pernambucano, onde tem Não uma sei. tradição muito grande, né, de aproveitar a sulanca, É. a elanca do sul, e tal, o que chama sulanca, esse movimento. O Jorge trabalha muito bem com isso. É um excelente alfaiate, um excelente modelista. E a Thaís Losso, né, que tinha acompanhado todo o projeto da gente de 2019 da Trama Afetiva, e eu convidei ela para ser designer tutora exatamente por conta de um conhecimento dela de moda jovem, de formação de moda, de cultura nova e tal. O Jorge com esse lugar da alfaiataria e a Haitiana com essa perspectiva do design regenerativo. E a gente fez a primeira coleção para lançar no Brasil Eco Fashion Week em 2020, em formato de vídeo. Então aí né, grupo produtivo de costureira, fizemos as coisas, lançamos o vídeo. Em 2021, continuamos em pandemia, repetimos o mesmo processo com as mesmas pessoas e aí trazendo o primeiro vídeo chama Água. Estão todos disponíveis no nosso YouTube da Trama Afetiva. O primeiro vídeo chamava Água, que era uma discussão sobre a ideia de que todo mundo estava matando o planeta, mas ia buscar água na Lua. Isso incomodou muito a gente. O segundo a gente chamou de Flores Astrais, que era uma discussão sobre... E é diferente da primeira coleção, que era toda de cores chapadas, o segundo era todo com muitas flores, porque a infinidade de estamparias de flor dentro dos guarda-chuvas é gigantesca. E a gente fez outro vídeo que chama Flores Astrais, e aí tentando discutir um pouco essa... país que mais mata travestis no mundo, enfim, pessoas LGBTQIA+, a gente criou uma espécie de fábula de ficção científica que as pessoas voltavam para a Terra para dominar tudo e fazer aqui a celebração como um ato político. E vendemos essa vez, a gente fez essa coleção também com modelagem resíduo zero, sem utilizar nada que não fosse o próprio nylon do guarda-chuva, que era um desafio que a gente se colocava toda hora. A gente começou a vender esse trabalho por lote, que a gente chama. Então a gente tem tantas peças, 10 peças, e aí essas 10 peças podem ser feitas com essas combinações de flores. E aí a pessoa escolhe a combinação de flor, a peça, paga para a gente antes, para a gente pagar comissionar os catadores e comissionar as costureiras para fazer a peça, né? Que a É gente chama sob de... encomenda, sob encomenda. Exatamente. Que a gente chama de venda por lote, para não estar gerando coleção, essa lógica que a gente não acredita mais, e bota na arara, bota um monte de... Enfim, então Acabou isso, quer, é verdade. quer teu, vai para frente, não gera resíduo nem para mim, nem ocupa mais espaço do mundo com a minha presença, né? E aí, isso foi 2021, também lançamos no Brasil com a Fashion Week. Quando veio 2022, a gente começou em 2021 ainda, que o meu papel é jogar provocação pro time, né? Eu falei assim, ó, gente, a gente podia fazer crochê com isso, tapeçaria. Como é que a gente pode fazer isso? Aí a Thaís veio com a ideia de transformar cada nylon de guarda-chuva, cortando como uma laranja, num fio contínuo.
Sei. E a gente começou a gerar rolos, novelos de nylon para crochê. A gente fez no primeiro ano uma peça só, que desfilou inclusive no Brasil Fashion Week. E nesse ano de 2021, a gente conseguiu ressignificar 800 guarda-chuvas, o que gerou, se cada guarda-chuva dá 42 metros de fita de nylon, a gente gerou em torno de, sei lá, 800 vezes 3.200 metros de fita, para fazer um trabalho junto com a Escola Ponto Firme do Gustavo Silvestre, né, Uhum. de oficina crochê. criativa, isso, com mulheres egressas do sistema prisional e pessoas trans em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto especificamente, esse que a gente chamou de Novo Inteiro, que é esse que a gente realizou em 2020, ele é um projeto realizado com verba do PROAC, né? Lei de Incentivo à Cultura, tá? Então, a gente tem sempre essa discussão realmente de não ser só a gente fazendo, como foi a gambiarra que a gente criou em 2020, 2021, ainda que tivéssemos grupo de costureira e um grupo de catadores trabalhando colaborando no projeto. Então, esse ano a gente fez esse projeto, que gerou uma tapeçaria de 20 metros quadrados, gigantesca de parede, assim, com essa galera. E aí o Brasil Fashion convidou a gente. Vocês não querem desfilar? A gente vai voltar presencial. Mas, pô, acho que a gente pode fazer esse empacotamento desses 3 anos de estudo. E fizemos o desfile com peças que nunca tinham sido mostradas, novas, né? Trazendo a Thaís Louço de volta para a passarela em parceria com o Jorge. Peças que a gente tinha mostrado no Fashion Vídeo, mas que nunca tinham sido vestidas dessa forma, porque aí foi um olhar do Márcio Banff, nosso stylist convidado, que participou criando essas imagens, e ele que trouxe a ideia, como você bem colocou, dos guarda-chuvas de cabeça, e a gente convidou o Ricardo Tatu, que é um artista urbano que trabalhou com a Thaís na época de Cavaleira, vê? Né? A Thaís falou assim, vamos trazer o Tatu para fazer esses grafites e tal. Aí ele veio também, né, com muita boa vontade, colaborando, sem grana, fazendo um trabalho aí na brodagem com a gente, para a gente fazer esse desfile manifesto no Brasil Fashion Week. Zoom Fashion.